Olá, pessoa maravilhosa! Eu sou a Lorraine e o vídeo de hoje é para você que já desistiu de alguma coisa porque você estava com medo. E nesse vídeo eu vou te ajudar a entender esse medo, a superar esse medo ou pelo menos a enxergá-lo de uma outra forma, certo? Bom, o medo, ele não é sinal de fraqueza, ele não é sinal de covardia. O medo é apenas uma emoção básica que nós, seres humanos, sentimos. Inclusive, outros animais sentem também. Mas vamos focar aqui no ser humano. Então, a gente não tem controle de quando vamos sentir esta emoção, esse medo. Simplesmente ele brota dentro de mim a partir do momento que a minha mente interpreta que uma situação ela me dá algum tipo de ameaça ou algum tipo de perigo. O medo também ele está ligado com o nosso instinto de sobrevivência. Então, eu preciso sentir medo para que eu tome uma decisão se eu consigo encarar tal situação ou se eu vou fugir dessa situação. Então, se eu não tivesse medo, a gente ia lá na jaula do leão brincar com o leão, a gente ia pular de um prédio super alto porque eu não vou ter medo de altura e assim por diante. Então nós precisamos sentir medo, certo? Para a nossa própria sobrevivência, para a gente se manter vivo aqui nessa terra. E daí o que acontece? Muitas vezes o medo ele nos paralisa, ele dá aquele tempo para a gente decidir e entender quais são os riscos dessa situação. Se eu encarar essa situação, quais são as possíveis consequências ou possíveis riscos? Por isso que a gente tem aquele momento de se paralisar por conta do medo. Hoje em dia, o nosso medo também está muito ligado à nossa zona de conforto. E existem vários tipos de medo, como eu falei, né? Eu não vou encarar um leão de frente, eu não vou me jogar de uma janela, porque eu sei que eu tenho risco de morrer. Mas vamos falar dos nossos riscos do dia a dia. Por exemplo, quando eu tenho medo de entrar numa faculdade porque eu não sei se eu vou dar conta. Eu tenho medo de mudar de emprego porque eu não sei se eu vou ser bom ou boa o suficiente. Eu tenho medo de terminar esse casamento que está horrível porque eu não sei se vai ser bom ficar sozinho ou sozinha. Enfim, então vamos pegar esses medos do dia a dia e não medos que vão realmente trazer um perigo pra gente, certo? E então temos a nossa zona de conforto, que é aquilo que eu conheço. Não necessariamente vai ser algo gostoso, não necessariamente vai ser uma situação boa. Por exemplo, estou num trabalho onde o meu chefe é ruim comigo, onde eu não tenho oportunidade de crescimento e onde o meu salário não é tão legal. É uma situação gostosa? Não é. Porém, é minha zona de conforto, ou seja, é minha zona conhecida. Ah, por que você não sai desse trabalho se está tão ruim assim? Porque eu tenho medo de não dar conta de outro trabalho, tenho medo de não arranjar outro trabalho, tenho medo de entrar em outro lugar e não ser boa o suficiente e assim por diante. Então vamos pegar esse medo mais do dia a dia para a gente falar. Esse tipo de medo está totalmente ligado com aquilo que a gente coloca na nossa cabeça. Então são coisas como medo de rejeição, de não dar certo, de não ser bom o suficiente, de não ser aceito, de fracassar, de errar. Não tem a ver com perigos de verdade. E se você está com esse tipo de medo, estou aqui para te dizer que quando você sair dessa zona de conforto e entrar nessa zona de medo ou zona de aprendizado, você vai gerar um desafio ali para o seu hábito, mas também vai gerar muito aprendizado e desenvolvimento. É a partir desse momento que saímos da zona de conforto e encaramos esses pequenos medos que a gente consegue realmente se desenvolver e aprender e crescer nas áreas da nossa vida. Então, já explicado tudo isso, quero te dar aqui 3 dicas para você mudar o seu pensamento, a sua forma de agir e quem sabe encarar aí e sair da sua zona de conforto. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui o exemplo do trabalho, né? Como eu falei, meu chefe é chato, eu não tenho oportunidade de crescimento e ainda meu salário não tá tão legal assim, certo? Essa é a minha zona de conforto. Bom,
Qual o primeiro pensamento que a gente tem quando a gente pensa em sair da zona de conforto? E se der errado? E se eu não der conta? Então esses pensamentos todos estão voltados para o lado negativo. Então a primeira dica é: e se der certo? Então começar a pensar também pelo lado positivo. Então vamos lá, e se der certo quando eu sair do trabalho, como é que vai ser? Pode ser que eu tenha um novo chefe muito mais legal, pode ser que eu ganhe mais ou ganhe o mesmo tanto, pode ser que meus colegas de trabalho sejam mais interessantes, pode ser que eu aprenda muito mais. Então, a primeira dica é você sair desses pensamentos negativos tão repetitivos e ir para a possibilidade de outros pensamentos positivos. Então, lembre-se, e se der certo? A segunda dica é: ok, e se der tudo realmente errado, péssimo e eu não conseguir, qual que é a pior possibilidade que pode acontecer se eu realmente decidir sair desse meu emprego, dessa minha zona de conforto? Pensa nessa pior possibilidade, do pior que a sua cabeça pode imaginar, e você vai se perguntar se você dá conta daquilo. Então aconteceu o pior. Saí do emprego, não consegui arrumar outro e meu dinheiro está acabando. Ok, o que eu faço agora? Então, o pior aconteceu. Eu dou conta de lidar com esse pior? Eu dou conta de fazer esse pior se transformar em outra coisa? Então, essa é a segunda dica para você pensar no pior e imaginar coisas que você poderia fazer para que esse pior fosse amenizado ou até te levasse para uma outra situação ou um outro caminho, certo? E agora vamos para a última dica, que é: quando a gente está nervoso, com medo, o nosso corpo ele reage dessa forma. Então, o nosso coração vai se acelerar, a nossa respiração vai ficar mais ofegante e também a tendência é que a gente tensione os nossos músculos, ou seja, nossas costas vão ficar tensas, nosso maxilar e assim por diante. Então, quando você estiver com medo e você perceber que você está com medo, você vai mudar essa reação fisiológica. Lorraine, mas eu não consigo mudar o meu batimento cardíaco. Ok, eu sei disso. Mas nós vamos mudar aquilo que você consegue. Por exemplo, dá uma soltada nos braços, alonga, estica e também procura diminuir o ritmo da sua respiração. Então isso vai avisar para sua mente e para o seu corpo que você está ok, certo? Então você, ao invés de ficar nesse estado de alerta e de tensão que o medo traz, você vai avisar para o seu cérebro que tá tudo bem. Esse perigo que eu tô imaginando não é tão perigoso assim. Eu vou olhar para ele de uma outra forma, certo? Então as 3 dicas: primeiro, lembre-se da possibilidade positiva, e se der certo. Segundo, lembre-se de: se tudo der errado, como é que eu vou lidar com isso? O que eu posso fazer com esse tudo deu errado? E por fim, mude a forma como o seu corpo está. Avise a sua mente que essa situação não é tão perigosa assim, que você dá conta, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, aplique essas dicas na sua vida e eu quero saber qual foi o desafio que você conseguiu enfrentar. Conta pra mim aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de você interagindo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e manda aí para os seus amigos que estão precisando dessas dicas maravilhosas. Te vejo no próximo vídeo.